Olá pessoal, tudo certo? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a rentabilidade, sobre o retorno dos investimentos. Lembrando que estamos trabalhando num conceito de tripé de análise, né? Onde a gente olha a perspectiva financeira, principalmente com os indicadores de liquidez, olhamos a perspectiva patrimonial, com os indicadores de endividamento, e também hoje vamos ver a perspectiva econômica sobre a rentabilidade. Então, a situação financeira tem a ver se eu tenho ou não tenho capacidade de honrar com os meus compromissos. A situação patrimonial diz respeito na relação entre o que eu tenho e o que eu devo. E a situação econômica tem a ver com o meu desempenho, com o meu retorno. Se o meu retorno ele é ou não é suficiente com relação ao meu investimento, certo? Então, o principal indicador, né, conhecido como ROI, Return Over Investment, né, que seria o retorno do ativo, né, o retorno dos investimentos da empresa. Então, ele é uma métrica de desempenho importante, porque o lucro é a métrica de desempenho da contabilidade, né? Então, um aluno tem a sua mensuração com base na nota, concorde ou não, a empresa ela tem a mensuração do seu desempenho na contabilidade com base no lucro. Só que o lucro é relativo. O que é um lucro bom, o que é um lucro ruim? Né? 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões é um lucro bom ou é um lucro ruim? A resposta depende. Depende basicamente de quê? Depende muito de quanto foi investido. Se for uma grande empresa, 10 milhões pode ser um resultado péssimo. Se for a cantina da escola, 10 milhões de lucro é um resultado ótimo. Então, o ROI ele vai relacionar o retorno, mensurado por base do lucro, com o investimento. Então, qual é a fórmula básica do ROI? Né? O lucro líquido dividido pelo ativo total. Então, quando a gente falar em retorno da empresa, retorno do investimento, a gente está falando em cima do ativo. Tá? Alguns autores trabalham com ativo médio, vamos trabalhar com ativo de forma simples, porque o ganho na análise não é muito grande. Certo? Então, só um exemplo de como ficaria. Supondo que a empresa teve 24 milhões de lucro em determinado ano, 200 milhões de ativo no seu balanço, ela tem um retorno de 12% ao ano. Claro que a gente está trabalhando com lucro anual. Se fosse lucro trimestral, seria um retorno de 12% ao trimestre. Certo? Isso quer dizer o quê? Que de cada 100 reais que a empresa investiu nos seus ativos, nos seus bens, nos seus direitos, então locais onde a empresa alocou recurso, né? Então, para cada 100 reais que a empresa investiu, 12%, 12 reais ela teve de retorno, certo? Então, isso é o retorno na perspectiva da empresa. Só que também eu posso ver esse retorno na perspectiva dos sócios. Daí eu vou chegar no ROE, Return on Equity, né, que seria basicamente o retorno em cima do PL, certo? Então a fórmula é exatamente igual, vou pegar o lucro líquido, só que em vez do ativo eu vou usar o PL. Assim como tem autores que trabalham com ativo médio, tem autores que aqui trabalham com PL médio. Aqui a gente vai pegar o PL de forma simples, de forma direta, porque não se tem muito benefício, só aumenta a complexidade do cálculo, certo? Então, um exemplo aqui primeiro para ilustrar, né? Vamos supor que essa mesma empresa que teve 24 milhões de retorno e que tinha 200 milhões de ativo, ela tem 100 milhões de PL, certo? Então ela teve um retorno de 24% ao ano. Ou seja, para cada 100 reais que os sócios investiram, porque vamos pensar que o PL é o capital próprio da empresa, é o dinheiro dos sócios, né? Para cada 100 reais que os sócios investiram, 24% eles tiveram de retorno. Daí agora, cabe uma reflexão aqui, né? O que é mais importante? Retorno do ponto de vista da empresa ou retorno do ponto de vista dos sócios? Não se tem uma resposta, né? Se a gente está analisando a empresa, talvez seja interessante olhar do ponto de vista da empresa. Mas os sócios, que são os proprietários, então muitos autores vão defender que o mais importante é maximizar o retorno dos proprietários, tá? Não se tem uma resposta única. Agora, uma coisa importante, os dois vão sempre seguir o mesmo sentido, ou seja,
Os dois sempre vão melhorar juntos ou piorar juntos de um ano para outro? Não, não. Por quê? Porque a variável não é só o lucro, depende também da estrutura de capital. Essa relação entre passivo e PL. Então eu posso ter determinado ano, tomar algumas decisões e o ano anterior o ROI melhorar e o ROE piorar ou vice-versa. Então, quase sempre eles vão caminhar juntos, mas tem algumas decisões, principalmente quando mexe com a estrutura de capital, ou seja, mexe com a alavancagem financeira da empresa, onde um pode melhorar e outro piorar, certo? Isso gera até às vezes alguns conflitos entre o administrador e os proprietários, ok? Então é sempre importante analisar os dois. Outro indicador que é importantíssimo e tem a ver com a rentabilidade é a lucratividade da minha empresa, a margem de lucro. Então, grandes investidores, né, o Warren Buffett, o Marcos Lemonis, né, eles sempre olham muito a margem de lucro, a lucratividade de uma empresa. Isso tem a ver com a rentabilidade, mas não é a mesma coisa. Então, o que é a margem de lucro, né? A margem líquida seria pegar o lucro líquido e dividir pela receita, tá? Ultimamente, a maioria dos autores estão trabalhando com a receita líquida, já que a DRE normalmente nem traz mais a receita bruta, né? Só vai ter lá em nota explicativa. Por um padrão de contabilidade internacional, a maioria das DREs das SAs já estão começando com a receita líquida. Então, vamos trabalhar com lucro líquido sobre receita líquida. Então, vamos imaginar que essa mesma empresa, que tinha 24 milhões de lucro, ela teve 300 milhões de receita, que dá uma margem de 8%. Isso quer dizer que cada 100 reais que entra no caixa dela, 8% viram lucro e os outros 92% são consumidos aí pelos custos, despesas, tributos e demais gastos, certo? Então essa aqui é a margem. Então, vimos 3 indicadores relacionados com a rentabilidade. O ROI, lucro líquido sobre ativo, o ROE, né, que é o lucro líquido sobre o PL, e a margem, que é o lucro líquido sobre a receita. O ROI a gente também pode dizer que é o retorno dos ativos ou retorno dos investimentos. O ROE a gente pode também chamar de rentabilidade dos sócios, o retorno do capital próprio. E a margem a gente também pode chamar de lucratividade. Ok, pessoal? Então agora a gente fechou o tripé para olhar a situação financeira, econômica e patrimonial da empresa. Os 3 pontos. Com isso, damos nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.